Buenas pessoas concurseiras estudiosas, para quem acabou de fazer o concurso da Banca Legale de São Pedro do Sul, ou para aqueles concurseiros que vão fazer o concurso em que a Banca Legale é a banca que está organizando o certame, então vai aqui a resolução de uma prova nível superior da Banca Legale. Então é a resolução, né, de questões da banca que caiu aqui na prova de São Pedro do Sul, pertinho de Santa Maria, cidade onde esse professor, neste momento, está morando. Beleza? E aí, pessoas concurseiras, lembrando, deixa aqui ó, o teu comentário. Se tu ainda não é inscrito no canal do professor, te inscreva aqui no canal, professor Iago Portela. Se tu quiser ativar o sininho para receber as notificações, o professor costuma fazer a resolução de questões da Banca Legale, Banca Objetiva, Banca Fundatec, Banca Fafipa. Vou colocar mais agora a Banca Legale. Não era uma banca assim, né, que eu fazia muitas questões, mas eu vou começar a fazer. Beleza? E se tu vai fazer uma prova que tem raciocínio lógico da Banca Fundatec, aqui embaixo na descrição, não é nos comentários, é na descrição, tem um curso top, com um preço top para concurseiros de raciocínio lógico. Então tem um curso ali, raciocínio lógico, para tu aprender e entender raciocínio lógico para gabaritar nas provas. Beleza? Então vamos lá, resolvendo esta questão. Hoje é uma live da Matemática Básica na Veia, nossa live de matemática, que geralmente é ao vivo, mas o professor teve que subir gravada de novo. Beleza? Vamos lá então, minha gente concurseira. Partiu resolução de questões Banca Legale. Então vamos dando sequência à nossa live Matemática Básica na Veia. Corrigindo aqui as questões da prova Banca Legale São Pedro do Sul. Mark conduziu uma análise da quantidade de crimes que ocorreram em cidades no interior de São Paulo. Ao organizar os dados em um plano cartesiano, descobriu que esses seguiam um gráfico, uma reta com coeficiente angular 8. Sabendo dos dados, é possível, tá? Aqui faltou, pessoal, porque o professor fez aquele negócio do Google, sabe? Que tu pega uma imagem e copia o texto. Eu achei que ele tinha copiado tudo. Erro do professor, mas vamos lá. Sabendo os dados, é possível dizer que um modelo funcional para desenhar o gráfico seria, olha só, aqui ó, uma reta, o gráfico é uma reta. Então, se tu tem um plano cartesiano, aqui x, y, se o gráfico é uma reta, o coeficiente angular aqui é 8, que função é essa? É uma função do tipo f de x igual a ax mais b. E essa nossa função é uma função linear, certo? É uma função afim. Portanto, se enquadra a resposta, função linear, a função afim também, né? Que é a função do primeiro grau, em que toda a função em que o gráfico é uma reta é uma função afim. E a função linear é um tipo, uma classificação de função do primeiro grau, função afim. Beleza? Então, aqui resolvida a questão de número 1. Vamos à questão de número 2. A questão de número 2, ó. Uma função foi desenhada em um plano cartesiano passando pelos pontos x1, x2 igual a 2 e 7 e x2, y2, 4 e 11. Sendo assim, sabendo que o gráfico é uma reta, a função que passa por esses pontos é, então, se o gráfico é uma reta, novamente, ó, nós temos a função f de x igual a ax mais b, a função afim ou função do primeiro grau. Uma questão clássica, né? A banca, ela sempre vai cobrar função. E no caso aqui, ela está cobrando função do primeiro grau. Então, como que a gente determina a função do primeiro grau? Olha só, a gente vai pegar esses pontos aqui, ó, e vai substituir o 2 no lugar do x e o 7 no lugar do y. Mas quem é o y, professor? O y, pessoal, é também o f de x, tá? Ele também é o y.
Então, aqui no lugar do x eu vou colocar o 2. Como estou multiplicando a vezes x, eu vou só mudar de lugar. A multiplicação, ela é comutativa, né? A ordem não altera os fatores. Então, a vezes x é a mesma coisa que x vezes a. Sendo x igual a 2, fica 2 vezes a mais o b igual ao y. Quem é o y? 7. No segundo ponto, ó, nós temos aqui que o x é 4 e o y é 11. Então, vai ficar, ó, a vezes 4 ou 4 vezes a, ó. 4 vezes a mais o b igual ao y, que nesse caso é 11. E aqui, o que a gente tem? A gente tem um sistema linear com duas equações e duas incógnitas. Como é que a gente calcula, como é que a gente resolve esse sistema linear? Somando. Tá? Eu gosto muito do método e ensino o método da soma. 2a mais 4a dá 6a. B mais B dá 2B. Bah, professor, não. O que aconteceu aqui? Tu somando, fica o A e o B. Quando a gente soma duas equações num sistema, uma das letras tem que anular. Olha só, sendo o coeficiente do B em ambas as equações 1, se eu multiplicar a primeira equação por menos 1, vai ficar aqui, ó. 2a vezes menos 1 fica menos 2. E aí eu vou copiar aqui tudo, o restante. Ó, deixa eu só organizar aqui. Menos 2a. B vezes menos 1, menos 1b. Então, vai ficar o b aqui negativo, né? Igual. 7 vezes 1, menos 1, vai ficar menos 7. E a segunda equação? A segunda equação a gente só copia, ó. 4a mais b igual a 11. Olha só. Agora sim eu somo, ó. Menos 2a mais 4a vai dar 2a. B menos B vai dar quanto? Vai dar 0, ó. Igual 11 menos 7, 4. E agora, professor? Agora, minha gente, olha só. Tá multiplicando o A por 2, então eu vou dividir as duas equações por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar 1A igual. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, nós temos que o A igual a 2. E para calcular o B, vou pegar aqui, ó, essa equação, ó. 2A mais B igual a 7. No lugar do A, o que eu vou escrever? Eu vou escrever o 2, ó. Então, vai ficar 2 vezes 2. Ó, no lugar do A, eu escrevi o 2. Então, fica 2 vezes 2 mais B igual a 7. 2 vezes 2 é 4, mais B igual a 7. E agora, se eu estou somando o 4 a ambos os membros, ou melhor, a ambos os membros. Se eu estou somando 4 no primeiro membro, eu tenho que tirar ele daqui. O que a gente faz? Diminui 4 no primeiro membro e 4 no segundo. E aí? Aí nós vamos eliminar o 4 do primeiro membro. 4 menos 4, 0. B mais nada, B igual 7 menos 4, 3. Beleza. Calculei quem é o A e calculei quem é o B. E agora, professor? Agora, minha gente, a gente vai determinar quem é a função f de x, ó. F de x igual A vezes x. O A é 2, então fica 2 vezes x. Mais o B é 3. Então, a função vai ser 2x, f de x igual a 2x mais 3. Alternativa B de Brasil. Uma questão assim, ó, que dava um pouquinho mais de trabalho, mas é uma questão bem tranquila, minha gente, tá? Questão bem tranquila de função do primeiro grau, ou função afim também. Vamos para a próxima questão. A questão de número 13. Olha só a questão de número 13 aqui. Maria foi até uma loja para escolher uma peça de calça, ou sapato, ou blusa. Então, ela quer, ó, calça, ou sapato, ou blusa.
Chegando na loja, ela tinha, ó, 15 modelos diferentes para escolher respectivamente. Então, ó, melhor, ela tinha 15, 17 e 10 modelos diferentes para escolher respectivamente. Ou seja, ela tinha 15 de calça, 17 de sapato e 10 de blusa. Só que aqui nós temos o ou, ó, minha gente. O ou não é muito comum cair em prova que estão pedindo ou, geralmente é o e. Tanto é que às vezes a gente faz batido aqui, né? E erra esse tipo de questão aqui, né? Então aqui, ó, o ou, quando nós temos o ou é soma, é princípio aditivo, tá? Não é muito comum as bancas cobrarem o princípio aditivo, geralmente o princípio multiplicativo. Mas quando a gente tem o ou, o conectivo ou, ele indica a soma, tá? Então é 15 calças mais 17 sapatos mais 10 blusas. Isto vai dar 42 opções. Isso indica a alternativa A de Argentina. Certo, minha gente? Então, aqui na questão 13 foi cobrado análise combinatória, só que princípio aditivo, a soma de possibilidades. Beleza? Vamos para a questão de número 14. Na questão de número 14, nós temos aqui, ó. Na palavra Janete, o número de anagramas possíveis. O que é o anagramas? É quando tu forma palavras trocando de lugar as letras, né? A serem formulados é. Então, olha só, nós temos a palavra Janete. São 5 objetos, ou 5 letras, ok? E são 5 opções. Neste caso, quando o número de objetos é igual ao número de opções, nós temos o que na análise combinatória se chama permutação. Ou então, né, que é também a mesma ideia do princípio multiplicativo. Certo? Princípio multiplicativo. Por quê? Porque tu vai multiplicar o número de objetos e o número de opções ali, né? No caso ali, ó. Não, aqui nós não temos princípio multiplicativo, nós temos permutação. Barbaridade, professor. Nós não vamos multiplicar o número de objetos. O professor deu uma rachada aqui, é permutação. Então, olha só, né? Não tem nada a ver com o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo é quando tu multiplica. Eu tenho 5 Eu tenho para escolher, por exemplo, ali na questão anterior eu tinha calça e sapato e blusa. Daí sim eu ia multiplicar. Aí seria o princípio multiplicativo. Neste caso, minha gente, olha só que rateado, professor. É permutação. O professor também erra. Então, tu não te atucana. O professor também erra, né? 5 objetos, 5 opções, nós temos um caso de permutação. Permutação de 5 objetos vai ser igual a n fatorial. Quem é o n no caso? É o 5, então vai ser 5 fatorial. O que significa o símbolo fatorial? Que eu estou multiplicando todos os números menores que ou iguais a 5. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4 dá 20. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 20 vai dar 120. Então, quantos anagramas possui? 120 anagramas. Alternativa C, de Canadá. Permutação. Permutação. Número de objetos igual ao número de opções. Vamos à questão de número 15. A questão de número 15, a banca abusou da sua criatividade, né? Ao multiplicar o número irracional raiz de 2 por ele mesmo, temos como resultado, ó. Então, tu vai fazer raiz de 2 vezes raiz de 2. Um número multiplicado por ele mesmo é o número elevado ao quadrado. Então, vai ser raiz de 2 ao quadrado. E aí, e agora, professor? Vou explicar de duas maneiras. Primeira maneira, quando a gente eleva uma raiz quadrada ao quadrado, tu cancela o expoente com o radical.
Então, raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. 2 é um número irracional? Não. Número racional não positivo? Não. Número natural? Sim. Número natural. Alternativa C de Canadá. Qual é a outra maneira de explicar? Olha só, tu tem aqui a raiz de 2 ao quadrado. A raiz, o radical, pessoal, nada mais é... Olha, até vou mudar a cor aqui, ó. Vou pegar aqui o vermelho. Ó, o radical, o que o radical ele indica? O radical ele indica um expoente fracionário. Ó. Então, eu estou elevando o meu número da base no expoente 1/2. Ó. Da onde vem o 1 do numerador do expoente? Vem daqui, ó, é o expoente da base. E o 2 é o índice da raiz, que como não aparece é 2. Então, seria 2 elevado na 1/2. Elevado, ó, no expoente 2 ao quadrado aqui, ó. E aí tu tem potência de potência. Tu multiplica os expoentes. Vai ficar, ó, 2 elevado, ó. 2 vezes 2 dá 2. Melhor, 1 vezes 2 dá 2. Sobre 2 vezes, ó, aqui denominador 1. 2 vezes 1, 2. Então, ficaria, ó, 2 elevado no expoente 2 sobre 2. Quanto que é 2 sobre 2? 1. Fica 2 na 1. 2 elevado na 1 fica igual a 2. Portanto, a resposta ali, ó, da onde é que sai esse corta-corta? Tu multiplica o expoente fracionário pelo expoente aqui. Como o numerador e o denominador do expoente fracionário são iguais, vai dar 1 como resultado, né? 2 dividido por 2 dá 1. 2 na 1 dá 2. Portanto, justifica-se o porquê desse corta-corta aqui. Ok? É muito importante a gente conhecer, saber os porquês da matemática. Partiu questão número 16. A questão de número 16 é uma questão absurdamente teórica dentro da matemática. Das operações abaixo, a única que não é fechada no conjunto dos reais é... O que é uma operação fechada? Um número operado com ele mesmo, né? Por exemplo, aqui é o número x, operado com o número y, o resultado ele pertence ao conjunto dos reais. É isso que está dizendo. Ou seja, eu vou operar dois números e o resultado vai ser sempre o número real. Então, a adição, se eu somar dois números, a soma de dois números reais dá um número real. A multiplicação, se eu multiplicar, ó, x vezes y, se tu fizer um número real vezes um número real, o resultado vai ser um número real. A potenciação, como a potência é elevado na n, ele é um número x elevado na n, tu está multiplicando esse número por ele mesmo. Então, o resultado sempre vai ser um número real, porque é uma multiplicação. Agora, a radiciação, ó, a raiz, por exemplo, quadrada, de um número negativo. Essa raiz, ela não existe no conjunto dos números reais. Então, a radiciação é a operação que não é fechada dentro dos números reais. Lembra da raiz de menos 1? A raiz de menos 1 resulta o i, que é o número imaginário, que vai lá dar origem ao chamado conjunto dos complexos, ao conjunto dos números complexos. Então, aqui, ó, esse i aqui, a raiz negativa, pertence ao conjunto dos números complexos. Portanto, a radiciação é a operação que não é fechada no conjunto dos números reais. A soma de dois números reais, tu pensa, na hora que cai esse tipo de questão, tu pensa em exemplos. Somar dois números reais. 2,5 mais 3,7 dá um número real. Se eu pegar a raiz de 2 mais a raiz de 3, são dois números irracionais que eu estou somando, mas todo número irracional vai ser um número real. Então, fechou. A mesma coisa a multiplicação, tá? Quem foge da regra é a radiciação. Portanto, a radiciação, dentre essas operações, é a única que não é fechada dentro do conjunto dos números reais, ok?
Questão de número 4, olha só. Um determinado número elevado ao expoente 4, quem é o número x, elevado no expoente 4 é igual a 1296. A alternativa que apresenta este número é, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 1296 e vai fazer a decomposição dele. Em fatores primos? Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Por quê? Porque aqui é uma equação exponencial. Na realidade, isso aqui é uma equação exponencial bem simples. Tá? O que a gente vai fazer? Vamos decompor. No caso aqui, ó, por 6. 1296 dividido por 6 dá 216. 216 dividido por 6, ó, vai dar 36. 36 dividido por 6 dá 6. 6 dividido por 6 dá 1. Portanto, ó, eu divido 1296 por 6, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, aqui vai ser x na 4 igual a 6 elevado na 4. Tá, professor? E agora, o que eu faço? Agora, tu vai extrair a raiz dos dois lados, ó. Que raiz é a raiz quarta? Ó, raiz quarta, raiz quarta. Pelas mesmas razões que o professor explicou lá na número 15, na questão 15, ó, o expoente corta com a raiz. Então, raiz quarta de x elevado na 4 vai dar x. Igual a raiz quarta de 6 elevado na 4, corta o expoente com o radical, vai ficar 6. Portanto, ó, x igual a 6, alternativa A de Argentina. Uma equação exponencial, pessoal. E uma equação exponencial bem simples, tá? Daria até para pensar que é uma equação de expoente 4, né? Mas é uma equação exponencial simples aqui. Ok? Que envolvia a decomposição de números em fatores iguais. Questão de número 18, olha só. 3 máquinas produzem em um dia 7.200 tubos. Então, aqui, ó, 3 máquinas produzem 72.000 tubos para certa caneta. Quantos tubos, o valor desconhecido, serão produzidos em um dia por 5 máquinas iguais às primeiras? Então, eu tenho 3 valores conhecidos e um desconhecido. Nós temos o conteúdo de regra de 3. Regra de 3 simples, tá? 3 valores conhecidos e um desconhecido, regra de 3 simples. O professor ensina aqui com uma tabelinha, ó. Máquinas e tubos. Então, aqui, ó, máquina, 3 máquinas produzem 72.000 tubos. Quantos tubos X são produzidos por 5 máquinas? E agora, José? Agora é o seguinte, ó. Tu vai analisar aqui, ó. Quantidade de máquinas. Se aumenta a quantidade de máquinas, tu vai produzir mais ou menos tubos? Tu vai produzir mais tubos em um dia, né? Então, são duas grandezas que uma aumenta e a outra aumenta também. Se as duas grandezas aumentam, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, nós copiamos a tabela tal e qual para resolver a proporção. Ó. 3 está para 5, assim como 72.000 está para x. Multiplicamos agora, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos. E aí vamos ficar, ó, 3 vezes x, 3 vezes x é igual a 5 vezes 7.200. Não, 72.000. Barbaridade, professor. Se o 3 está multiplicando o x, vou dividir ambos os lados por 3. Ó. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, 3 dividido por 3 dá 1x. Aqui eu escrevo somente x. 5 vezes 72.000 dividido por 3. Olha só, vamos fazer a continha antes de fazer a multiplicação. Gente, simplificação. Olha só. 72 dividido por 3 dá 24. Como tu pega daí tu faz o quê? Pega esses 3 zeros aqui e coloca aqui, ó, 24.000. Simplificamos antes de multiplicar.
certo? E agora vai ficar, ó, 5 vezes 24 mil. Para fazer essa multiplicação, ó, vou pegar os 3 zerinhos e vou pôr aqui no resultado. 1, 2, 3. Beleza. E agora, ó, 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 2 dá 10, mais 2, 12. Resultado deu 120 mil tubos. Alternativa correta, alternativa D, de Dinamarca. Então aqui, pessoal, tem muita gente que faz o seguinte, ó, multiplica, depois divide, tá? Não é necessário. Tu faz a simplificação, depois tu faz a multiplicação. É menos cálculo e ganha-se tempo na hora de resolver a prova do concurso. Beleza? Então, aqui a questão de número 18 é uma questão de regra de 3 simples. Questão de número 19. Juliana está montando uma bandeja de doces para colocar nas mesas da festa de seu aniversário. Os doces à sua disposição são 3 tipos de torta, 4 tipos de bombons e 5 tipos de gelatina. Em cada bandeja cabe 3 doces. De quantas maneiras diferentes ela pode montar uma bandeja contendo um doce de cada tipo? Ou seja, nós temos que ter uma torta e um bombom. É coisa bem boa, né? Um bombom. A bombons aqui. Bombom. E, ó, gelatina. Gelatina é meio sem graça, né? Eu não gosto muito, mas como? Então, olha só. Nesta bandeja tem que ter torta e bombom e gelatina. Ou seja, se é o conectivo E, nós temos aqui multiplicação. Aí sim é princípio multiplicativo. Então, olha só. Ela tem que montar tendo escolhendo, né, entre 3 tipos de tortas, 4 de bombons e 5 de gelatinas. Então, ó, é E. Como é E, é multiplicação. 3 vezes 4 vezes 5. 3 vezes 4 dá 12 vezes 5, 60. Então, a alternativa correta, a alternativa A de Argentina. Por que é o princípio multiplicativo? Porque eu tenho que escolher, ó, utilizando o conectivo E, né? E o conectivo E indica multiplicação, tá? Eu tenho que escolher tortas e bombons e gelatinas. Eu tenho que colocar um de cada dentro da bandeja, beleza? Por isso a gente utiliza o princípio multiplicativo. E por último, minha gente, a última questão desta prova. Não poderia faltar, né, uma questão de probabilidade. As bancas gostam bastante de probabilidade, seguido cai probabilidade aí. Então aqui, ó, se um dado de 6 lados for jogado, qual a probabilidade de cair 3 na primeira jogada? Então, ó, quantas opções eu tenho? Eu tenho 6 opções. 6 faces é tudo que pode acontecer. E o que eu quero? Eu quero uma face, que é o 3. Isso aqui é o que eu quero. Tá, mas por que tu tá falando isso, o que eu quero, que tudo que pode acontecer? Minha gente, porque probabilidade de que algo aconteça é dado pela seguinte razão. É o número de opções para o que eu quero, dividido pelo número de opções de tudo que pode acontecer. Então, aqui, eu quero que caia quem? O 3. Certo? Quantas opções tem na face do dado para cair o 3? Tem uma opção. Então, o que eu quero tem uma opção. Quantas opções tem para o dado? Tudo que pode acontecer. Quantas faces tem esse dado? 6. Então, qual a probabilidade de cair o 3 na primeira jogada? 1/6. E a banca colocou aqui, ó, 1 em 6, tá? Ela colocou uma possibilidade em 6, é 1 para 6. Então, a alternativa correta, alternativa C de Canadá.
Beleza, minha gente? Então, aqui encerramos a correção da nossa prova Banca Legale, de prova de São Pedro do Sul. Beleza? E assim seguimos.